Boa noite a todos. A leitura de hoje é a mensagem do livro Vinha de Luz. Auxílio eficiente. E abrindo a sua boca os ensinava. Mateus capítulo 5, versículo 2. O homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita em encastelar-se em zona superior. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhes foram companheiro do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para os que os necessitados não o aborreçam. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis, e a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. A política inferior converte-a em joguete de manobra comum. O comércio desleal nela procura o filão de lucros exorbitantes. O intelectualismo vaidoso envolve-a nas expansões do pedantismo que lhe é peculiar. De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou desprezo pelas necessidades espirituais que lhes caracterizam os movimentos e atitudes. Raríssimos são os homens que ajudam a escalar o monte iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente, observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imite-lhe o exemplo, ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Agora, elevando o nosso pensamento, pedimos a Senhor Jesus, ao Deus nosso Pai, a espiritualidade maior aqui presente, que nos ajude a compreender cada dia mais aquilo que foi traçado para nós, entender o nosso caminho, seguir por ele, sempre auxiliando aqueles que estão ao nosso lado ou alcançando, estendendo a nossa mão para aqueles que precisam. Senhor Jesus, nesse momento, auxiliai o nosso palestrante dessa noite, para que ele possa encontrar um caminho até os nossos corações, nos iluminando cada vez mais. Senhor Jesus, estejais conosco hoje e sempre. Que assim seja. O palestrante de hoje é o Marco Sá, que nos vai falar sobre a plataforma do Mestre. Seja bem-vindo, Marco. Boa noite a todos. Boa noite. A paz do nosso Mestre Jesus esteja nessa casa. E mais importante que isso, que ele esteja nos nossos corações. Para isso precisamos abrir a porta dos nossos corações para que ele possa fazer morada. Gostaria de agradecer a Deus, o infinito amor que nos deu a dádiva da vida. Agradecer a Jesus e a espiritualidade que aqui sempre está presente, nos fortalecendo, para que nós possamos sempre procurar os ensinamentos de Deus e seguirmos as nossas caminhadas. Ele salvará seu povo do pecado deles. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21. No livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Mentor Espiritual, Emmanuel, com o título, no item 134,
plataforma do Mestre. Emmanuel traz uma dissertação linda e maravilhosa a respeito dessa passagem que está em Mateus. Eu gostaria de pedir permissão a vocês para que a gente pudesse lê-la. É um pouco longa, por isso eu peço permissão, porque todo o trabalho que eu fiz da minha palestra está fundada nesta dissertação de Emmanuel. E ela é muito profunda e eu gostaria de dividir com vocês. Para baixo. Em verdade, há 2000 anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. Ainda hoje, vemos grupos compactos de homens indisciplinados que, administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo interpretando o qual se fora patrono de rebeliões individuais, sedentos de guerra civil. Entretanto, do Evangelho não transparece qualquer programa desse sentido. Que Jesus é o divino governador do planeta não podemos duvidar. O que fará ele do mundo redimido ainda não sabemos, porque ao soldado o mínimo são defesos os planos do general. A boa nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do Mestre dos Mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações dos governadores e governados de todos os tempos. Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos dos nossos próprios pecados, libertando-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Achamo-nos até hoje em simples fase de começo do apostolado evangélico. Cristo, libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. O reino individual que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador encontrará a vida nova. Quando Jesus chegou, estar aqui conosco, encarnando aqui conosco, nós precisamos voltar os nossos pensamentos para enxergar o palco da vida que se encontrava nós humanos aqui. Quando Jesus chegou aqui, encontrou governos tiranos, governos que queriam retirar o máximo com o seu poder do povo. O povo a meio a enganos. Quando Jesus veio, ele veio junto ao povo judeu. O povo judeu, naquela época, estava sob o domínio do povo romano. A história do povo judeu é uma história de sofrimentos, como toda a história da humanidade. Os judeus, durante muito tempo, foram quase 4 séculos, ficaram presos à condição de escravos no Egito. E eles só conseguiram encontrar as asas da sua liberdade através da figura de Moisés, a primeira revelação das leis divinas. Nós, espíritas, bem sabemos que Moisés foi justamente aquele médium de efeitos físicos como o mundo ainda não viu. E através dessa mediunidade, servindo ao Pai Maior, ele conseguiu livrar o seu povo do domínio do Egito. E ele levou esse povo para o deserto e lá ficou 40 anos. Não foi 40 dias nem 40 meses, foram 40 anos. Em meio às discussões das 12 tribos de Israel, onde cada um queria interpretar a Torá do seu jeito, viviam em guerra, em brigas. E Moisés, de pulso forte juntamente com os profetas, ele simplesmente utilizou às vezes de recursos duros, de leis duras, para manter a unicidade do povo com a religião monoteísta, acreditar em um único Deus. Porquanto o povo judeu, influenciado por muito tempo, acreditava que para vencer as coisas tinha que ser a base da guerra. E o povo judeu, se influenciando por questões culturais de outros povos, começavam a fazer os seus bezerros de ouro, a adorar outros deuses
e adoravam um tal de Deus Baal. Se somente eles se colocassem dispostos de joelhos para adorar esse Deus Baal, tudo bem. Mas faziam sacrifícios humanos. Dessa forma, Moisés precisou usar de leis como apedrejamento para aqueles que fossem pegos em adultério. Utilizou leis difíceis, como a lei de talião, olho por olho, dente por dente. E a proibição, que todos nós espíritas muitas das vezes somos lembrados pelos nossos irmãos. A proibição de invocação, de consultar os mortos. Claro, porque o povo judeu estava perdido em suas convicções. Evocavam os espíritos a fim de procurar conhecimentos para eles próprios. Tipo, com quem vou casar? Aonde eu vou encontrar um tesouro escondido? Como vou matar o meu inimigo sem que ninguém descubra que eu o matei? Ora, até o Espiritismo, que não proíbe nada, mas nos coloca à luz do conhecimento sobre a ótica da razão, ele nos fala: evocai uma pedra e a pedra vos responderá. Em todas as reuniões mediúnicas que se colocam o povo a brincar, a curiosidade, ao divertimento, não vai faltar espíritos brincalhões, espíritos que querem simplesmente falar aquilo que eu quero ouvir e não o que eu preciso ouvir. E em meio, então, ao povo judeu, durante centenas de anos, sob uma influência de uma literatura apócrifa, mentirosa, fraudulenta, no mínimo enganosa, a respeito da vinda do Messias. Porque eles entendiam de forma literal o que o profeta Elias tinha dado para nós todos para aprendermos. Porque o profeta Elias disse que o Messias desceria de uma carruagem de fogo dos céus e com a sua espada, como se fosse um verdadeiro soldado conquistador, iria destruir todos os inimigos do povo hebreu. Construiria o seu terceiro templo e aí então unificaria todos os povos a adorarem somente um único Deus, o Deus Ravé, o Deus dos hebreus. Jesus não desceu de nenhuma carruagem de fogo. Pelo contrário, ele nasceu a meio a uma estrebaria, junto dos animais. Sua mãe teve como leito para depositar aquela criança para deitar numa manjedoura, onde os animais se alimentam. Hoje, para nós, isso é poético. Nós que somos pais, nós que somos mães, imaginemos nós fazemos isso com o nosso filho. Ter o filho nascendo ao meio à sujeira e ao meio aos animais. Nós reclamamos às vezes que a vida está difícil, mas Jesus vem trazer justamente isso. Que nós podemos vencer o mundo antes que ele nos vença. Jesus não desceu de nenhuma carruagem de fogo. Mas a sua luz resplandece em todo esse mundo, iluminando, trazendo a nós compreensão de que ele não veio destruir nenhum inimigo externo, não veio destruir o homem, não veio matar, não veio ser nenhum soldado de guerra. Pelo contrário, ele veio nos ensinar o amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos os vossos inimigos. Ele foi o divisor de água. O mundo se divide entre antes e depois da sua vinda. Porque ele veio destruir não o inimigo externo, mas o inimigo interno que cada um de nós trazemos, que de forma denotativa, que de forma de figura de linguagem, os espíritos nos chamam do orgulho e do egoísmo serem chagas abertas que carregamos dentro de nós. A plataforma de Jesus é justamente essa. A construção do reino de Deus em nossos corações. E para que ele construa esse reino, é necessário purificar, porque não dá para adorar a dois deuses. Não dá para adorar a Deus e a Mamon. Então o trabalho da plataforma de Jesus é justamente nós nos libertarmos da ignorância, da primitividade, da infância espiritual
que muitas das vezes a gente se deixa levar por isso. E Emmanuel, de forma racional, inteligente, ele colocou que Jesus é o divino governador do planeta. Nós não podemos duvidar. O que fará ele do mundo redimido, ainda não sabemos. Porque ao soldado, o mínimo, são defesos os planos do general. Que Jesus é o divino governador do planeta, nós não podemos duvidar. Eu senti uma puxadinha de orelha aqui na gente. Eu vou fazer 2 perguntas para todos nós. Cada um responde de fórum íntimo, só para vocês mesmos. Só deixando lembrar que no início eu pedi a Jesus para que ele estivesse aqui. E como ele disse, quando 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, ele está no meio de nós. Então é para nós e Jesus. Eu sou cristão. Lembrando que ser cristão não é simplesmente acreditar em Jesus. Mas ser cristão é acreditar em Jesus e se esforçar diariamente para cumprir os ensinamentos da sua moral. Eu sou cristão? Segunda pergunta. Eu acredito do fundo do meu coração que Jesus veio para salvar a nós dos nossos pecados? Por que eu falo isso? Porque aqui pode haver que sejam encarnados que não são cristãos e muitos espíritos desencarnados aqui não são. Então essa pergunta é voltada para nós, para a gente observar. Por quê? Vamos imaginar que não existe a pluralidade das existências. Vamos imaginar que não existe a reencarnação. Nós nascemos, vivemos 1 segundo ou vivemos 120 anos. Não importa. De acordo com o que nós vamos fazer, nós vamos para o céu ou vamos para o inferno. Ok? Vamos imaginar isso. Jesus veio para salvar seu povo dos seus pecados. O que aconteceu com aqueles que nasceram antes de Jesus? O que aconteceu com aqueles que nasceram junto de Jesus, depois de Jesus, que vão vir no futuro e que não conheceram Jesus por conta da sua religião diferente, da sua cultura, do seu povo diferente? O que aconteceu com aqueles que vieram junto com Jesus, depois de Jesus e no futuro, e esses conheceram Jesus, a seus ensinamentos, mas não conseguiram cumprir com seus ensinamentos da sua moral? Será que foram para o inferno? Há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, quando os átomos começavam a se friccionarem, as moléculas começavam a se unir para a formação desta nau, desta casa, desse lar, dessa oficina, desse educandário chamado planeta Terra. Jesus já era co-criador desse planeta. Quando nós, espíritos, começávamos a encarnar nesse planeta e ainda não falávamos, gruíamos como os animais, Jesus já era o divino governador desse planeta. Quando nós viemos a somar ao seu aprisco como ovelhas, Jesus já era governador deste planeta. Jesus é maior que qualquer religião que o homem possa ter criado. Jesus é maior que qualquer povo, qualquer sociedade, qualquer cultura que já existiu e que vai existir nesse planeta. Jesus é muito maior que qualquer dogmatismo, que qualquer condição de representação que o homem criou para representá-lo. Porque Jesus é realmente o divino escolhido por Deus para ser o divino governador desse planeta. Ele é realmente o caminho a qual nós todos precisamos seguir. Volta e meia, às vezes eu ouço pessoas comentarem a respeito de que nas palestras espíritas não se falam de Jesus tanto. Passa o ano, chegou final de ano, dezembro, vamos falar de Jesus. Vamos falar de Jesus, vamos fazer encontro de Jesus, vamos fazer o Natal de Jesus.
Aí eles falam, por que os espíritas não falam mais de Jesus nas suas palestras? Talvez porque a gente não está prestando atenção bem. Eu estou há quase 9 anos nessa casa. Como participante, como frequentador e como trabalhador. Todas as palestras que eu assisti, todas falaram de Jesus. Vamos lembrar as últimas palavras de Jesus ao seu apostolado? Lembram? Se me amardes, guardais os meus ensinamentos, que eu rogarei ao Pai, para que ele envie um outro Consolador, o Espírito da Verdade, aquele que o mundo ainda não conhece, ainda. Mas quando ele vier, irá repetir, ratificar, confirmar tudo aquilo que eu tenha dito e acrescentará outras coisas. A doutrina dos Espíritos tem como base o Pentateuco, os 5 livros da codificação. O livro dos Espíritos é a pedra fundamental com as suas 1019 perguntas e 1019 respostas, que nos traz a elucidação sobre os 3 aspectos, ciência, filosofia e as consequências morais ou religiosas. E Allan Kardec, de forma sapiente, inteligente, dividiu esse livro em 4 partes. A primeira parte fala das causas primárias. Nas causas primárias, nós vamos saber a respeito da vontade do amor infinito de Deus na criação do universo. A primeira parte dá origem ao livro da Gênesis, aonde lá nós vamos estudar e aprender a respeito do co-criador Jesus no trabalho da construção dessa casa que nos acolhe agora. Falar sobre qualquer tema que envolve o primeiro capítulo e a Gênesis, estamos falando de Jesus. A segunda parte do livro dos Espíritos nos fala do mundo espiritual, do mundo dos espíritos. Aonde o mundo espírita se encontra em todos os lugares. Vieram eles nos confirmar e nos afirmar que nós somos espíritos, embora muitas das vezes a gente esqueça disso porque está encarnado. Somos espíritos e por isso nunca deixamos o mundo espiritual. E através da fenomenologia conhecida como mediunidade, os benfeitores podem nos trazer as orientações a respeito daquilo que nós já possuímos dentro de nós. E que às vezes a gente esquece, que nós vamos comentar mais adiante. Ou seja, a segunda parte do Livro dos Espíritos trata exatamente na prática dos ensinamentos de Jesus para Nicodemos, quando disse: se o homem quer conhecer o reino de Deus, necessário será nascer de novo. Qualquer tema envolvido a segunda parte do Livro dos Espíritos e envolvido o Livro dos Médiuns, estamos falando de Jesus. A terceira parte do Livro dos Espíritos, não tem nem o que comentar. Ali retrata-se sobre as leis morais ou as leis de Deus. As leis recebidas por Moisés. Lá, de forma inteligente, novamente, Allan Kardec divide em 12 capítulos. O primeiro capítulo fala das leis divinas, as leis naturais. É a união da primeira revelação, Moisés e Jesus. Primeiro capítulo, as leis naturais. Do segundo capítulo até o 11º capítulo, vem falar sobre as leis recebidas por Moisés. A lei de adoração, a lei de reprodução, a lei de progresso, a lei de sociedade, a lei de igualdade, a lei de justiça, amor e caridade, que envolve todas essas leis. E finalizando, ele termina com o 12º capítulo, falando da perfeição moral. É quando todos nós estaremos vivenciando em nossos atos, em nossas ações, em nossos pensamentos essas leis, que estamos hoje aprendendo a vivenciá-las. O terceiro capítulo, a terceira parte do Livro dos Espíritos dá origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Qualquer assunto referente a ele, estamos falando de Jesus. A quarta e última parte fala das esperanças e das consolações, aonde todos nós vamos aprender a respeito da lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito que nos faz nós pensarmos no nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio,
que não é libertinagem. As consequências dá origem então ao livro Céu e Inferno, aonde espíritos que já viveram aqui nesse nosso plano, em diferentes módulos de elevação espiritual, vêm nos narrar e vêm nos contar a respeito de como se encontram no plano espiritual mediante a vida que viveram na Terra. É nos trazer um presente sob o Código Penal da vida, o livro Céu e Inferno. É ensinar os ensinamentos maiores de Jesus, quando disse que precisamos nós sabermos escolher a melhor da semente do Evangelho para plantar, porque nós colhemos aquilo que nós plantamos. Qualquer assunto da quarta parte do Livro dos Espíritos ou do Céu e do Inferno, estamos falando de Jesus. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, para baixo. No capítulo 1, Evangelho segundo o Espiritismo. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar cumprimento, porque é verdade que vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J, o último ponto. Mateus capítulo 17, versículo 18. É muito interessante entender a questão número 27 do Livro dos Espíritos, aonde os benfeitores vêm nos ensinar sobre essa questão dessas leis. Não pense que vim destruir a lei e os profetas. Que leis são essas? Quais são essas leis que as pessoas pensaram que ele estava para destruir? A questão número 27 fala justamente que o Criador criou o universo. E no universo, ele criou dois elementos gerais. O primeiro, o espírito. O segundo, a matéria. Formando a Trindade universal, Deus soberano sobre esses dois elementos gerais. Espírito e matéria. E Deus criou suas leis para manter a harmonia do espírito e da matéria. Estamos em harmonia, embora muitas das vezes a gente só enxerga o caos. Porque Deus está sob o leme de nossas vidas. As leis que envolvem a matéria distintas das leis que envolvem o espírito. E Deus quis que todos nós, seres humanos, procurássemos essas leis. O que estamos fazendo hoje aqui? Não vieram para ouvir eu falar. Porque poderiam ficar em casa assistindo Haroldo Dutra, que daria muito mais lucro. Nós viemos aqui para procurar ensinamentos, porque o nosso coração já procura isso. Nós temos que procurar. E Deus quis que nós procurássemos essas leis. E encontrássemos. E compreendêssemos. Aos homens que já possuem uma certa inteligência, já desenvolveram, a esses para procurar compreender as leis que envolvem a matéria. São os homens de ciência, trabalhando para Deus, mesmo assim, muitas das vezes, eles às vezes não compreendem isso. Os homens de ciência descobrindo do micro ao macro. De uma pesquisa do Boston de Rings aos planetas ao redor do nosso sistema solar. E que Deus, que os homens de bem, não necessariamente que é porque os homens de ciência não são de bem, mas os homens de bem, sendo de ciência ou não, que procurassem compreender as leis que envolvem a alma. Como assim? Os três aspectos nossos. Primeiro, a relação de nós com o Criador, por isso a lei de adoração. Segundo, a relação de nós com o nosso semelhante. Como é que nós vamos aprender essas leis se nós não temos com quem dividir e trocar? E terceiro, a mais complicada delas, o conhecimento de si próprio, o autoconhecimento. Isso envolve a alma do ser humano. Fica muito mais explicado na questão 619, onde o benfeitor pergunta: Deus proporcionou a todos os homens o meio de conhecer a sua lei? Todos podem conhecê-la,
mas nem todos a compreendem. Os que melhor compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, todos um dia compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Deus sempre enviou seus missionários desde que o homem deixou a barbárie, através de Jesus. E Jesus, quando veio, preocupado conosco naquela época, e hoje, e no futuro, ensinou através de parábolas, figuras de linguagem, para que nós pudéssemos compreender naquela época, nesta época e no futuro. Figuras de linguagem, de forma popular, para as mulheres com as suas atividades domésticas, falou da parábola do fermento. Para os homens na agricultura, a palavra do semeador, a parábola da semente. Para os pescadores, a parábola da rede. É uma expressão metafórica com um cunho de muita profundidade de conhecimento. Muita. Tanto que até hoje a gente tem certa dificuldade. É como criança. Quando nós temos uma criança de 2 anos de idade, queremos ensinar ela para quando ela chupar uma laranja não engolir o caroço da laranja porque é indigesto. O suco gástrico não vai consumir o caroço da laranja. Ele pode agarrar no apêndice e supurar e a pessoa morrer. Como é que ele vai falar isso para uma criança de 2 anos? Menino, não engula, porque vai nascer um pé de laranja dentro da sua barriga. Vai sair folha, galho para todo lado, no seu nariz, na sua boca. Ele assusta e ele não come. Essa criança cresce. E quando ela estiver maior, ela vai lembrar desses ensinamentos nas aulas de ciência e vai falar, minha mãe falou a verdade. Não vai nascer o pé de laranja. Mas se eu morresse, eu ia virar adubo e realmente eu ia virar uma árvore. Então é verdade. É verdade. Forma de linguagem. E todos nós, seres humanos, temos a oportunidade de procurar essas leis e encontrar essas leis. E na história da humanidade, todos aqueles que procuraram encontraram estas leis, vivenciaram essas leis, espelharam essas leis no seu olhar, no seu falar, no seu agir, no seu pensar. A gente chama eles de santos. Francisco Cândido Xavier, Irmã Dulce, né? Francisco de Assis, Apóstolo Paulo. Todos aqueles que procuraram, encontraram e compreenderam essa lei. Esse é o trabalho da modificação que essa lei precisa fazer em nós. Fazer brilhar uma luz que nós carregamos ainda muito pequena, mas ela vai crescendo mediante o trabalho, a vivência dessas leis. E não só simplesmente guardar na cabeça. É vivenciar. Não falta oportunidade. É do acordar de manhã cedo e dar bom dia para o marido, para a esposa, que no dia passado nós discutimos e aí tem que fazer a paz. É começar na coisa simples do dia a dia, até as coisas maiores de perdão para as outras pessoas. E Jesus disse isso para nós. Vós sois a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estais no céu. Quando nós encontramos essas leis e nós compreendemos, e deixamos que a mão esquerda veja o que a mão direita está fazendo, nós ainda não compreendemos as leis de Deus. Estamos procurando. O processo é de renovação. A lei de Deus faz a renovação do ser humano. É um exercício diário de cada dia, de nós hoje nos esforçarmos para ser melhor do que fomos ontem. É um exercício diário. E todas as vezes que a gente consegue vencer naquele dia, nós estamos dando um passo para fora da penumbra, da escuridão, da nossa ignorância.
Esse é o trabalho edificante da plataforma de Jesus. A transformação de nós. Mudar não é fácil. É trabalhoso. É esforço que a gente precisa fazer. É muito fácil falar para o outro, ser forte. Mas quando a dor bate no nosso coração, a gente tem que ver que tudo que nós já recebemos de prêmio da vida, a gente esquece. Porque a gente se entrega para aquela dor. Essa é a vivência da lei de Deus. Deus nos toca a todo momento. E ele disse: um dia todos compreenderão. Todos compreenderão. Que valendo dizer o seguinte: quando nós vemos o nosso irmão falhar, às vezes a gente vê pessoas praticarem crimes hediondos, que não é capaz da gente raciocinar um ser humano dosado de razão, dosado de sentimentos, ter coragem de fazer uma coisa daquela. Aí, mais do que depressa, ele é um monstro, ele é um animal, ele merece morrer, ele merece receber tudo aquilo que ele fez de volta. Nós legislamos as leis, nós julgamos a pessoa e condenamos, sendo que Jesus deixou bem claro: eu não vim para julgar ninguém. A gente nem advogado é para poder legislar as leis dos homens e a gente quer, em causa própria, julgar aquele que a gente nem conhece. Por que não conhece? Porque a gente não conhece a nós mesmos. Nós podemos julgar o ato. O mal é sempre mal. Sempre. Não existe justificativo. Mal é mal. Agora, deixe que a lei dos homens e as leis de Deus julguem ele. Porque é uma questão, o perdão é questão de raciocínio, lógico. Se a gente ainda não tem o coração para perdoar, vamos orar para aquela pessoa. Porque aquela pessoa, se ela desencarna com ódio, com revolta. E ela, quando desencarnar, vai descobrir que ela não morreu. Ela vai se unir a outros que estão revoltos com o mundo. E ele vai ganhar força para se vingar. Por quê? Porque eu dou essa força com o meu pensamento negativista de ódio e de raiva. Transformar um mundo melhor é transformar os nossos pensamentos. O pensamento vem ruim, transforma ele para o bem. Se o pensamento é muito ruim, eu lembro do nascimento do meu filho, da minha filha. Eu lembro da minha mãe. Eu lembro de Jesus. Aí então, eu consigo auxiliar. Porque todos nós temos o direito de aprender. Questão 540 do Livro dos Espíritos. 540. Lá no rodapézinho. Lá. Os arcanjos de hoje foram os átomos de ontem. Nós, átomos de hoje, seremos arcanjos amanhã. Ou seja, todos aqueles que hoje, às vezes, a gente chama de animal, de ruim, de perverso, eles poderão dizer as mesmas frases que Jesus disse: eu agora e o Pai somos somente um. Porque todos nós estaremos um dia livres do orgulho e do egoísmo dentro de nós. E nós iremos ter o amor e iremos resplandecer a luz das leis de Deus, de justiça, de amor e de caridade, em nossos pensamentos, em nossas ações, porque seremos espíritos puros, todos nós. É um trabalho demorado, não é um trabalho fácil. Mas quem disse que seria? A natureza não dá salto. A natureza vai acompanhando. Se nós já tivéssemos compreendido melhor essas leis, o mundo já estaria regenerado. O mundo já estaria. A pergunta é: eu estaria regenerado para estar nesse mundo regenerado? Quando nós lemos o livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, Missionários da Luz, pelo espírito de André Luiz, numa dissertação maravilhosa de Alexandre, numa palestra anteriores, se não me engano, uns 3 meses atrás, a Iris falou sobre essa dissertação, e ali eu absorvi um ponto
que ela não chegou a colocar, mas eu lembro que eu estudei aquela parte ali que eu adorei muito, e eu guardei para mim porque representa exatamente aquilo que eu sinto. Aonde Alexandre colocou que é muito difícil e muito demorada essa transição entre a animalidade grotesca e o espírito superior. Porque nesse interim, nesse intermediário, nós estamos mergulhados num oceano de palavras e somente com algumas gotas de ação. O processo de transformação do crescimento espiritual do ser humano é esse. É a gente aos poucos ir revertendo esse processo. É transformando esse oceano de palavras cada vez menor e esses gotas de ação serão cada vez mais e mais e mais maiores. Um pleonasmo, mas para poder explicar bem prático isso daí. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade. É futuro. Conheceremos a verdade. A luz, quando é demasia, ela cega. Se nós olharmos para o sol, a gente fica cego. A luz tem que vir aos poucos. Precisamos conhecer a verdade. A verdade é uma só. Não existe meia verdade. Se tem alguma coisa errada, não é verdade. E não existe duas verdades, só existe uma. Qual é a verdade? A verdade é a que vem de Deus. Se a verdade é uma só e se a verdade só vem de Deus, quem está com a verdade? Todos nós, quando adentramos a uma cultura, a uma religião, nós nos enchemos, de prosélitos. Se nós perguntarmos aos muçulmanos, onde está a verdade? Vai falar que está no Alcorão. Se a gente perguntar aos judeus, eles vão falar que está na Torá. Se nós formos perguntar aos cristãos, católicos, protestantes, eles vão falar, está na Bíblia Sagrada. Se nós formos perguntar aos hindus, advindos dos antigos Vedas, está na Bhagavad Gita. Aonde está a verdade? Quem está com a verdade, aliás? Kardec perguntou aos espíritos: aonde está escrito as leis de Deus? E eles respondem, questão 621 do Livro dos Espíritos: na consciência. Poderiam os espíritos encher de prosélitos e falar: está nessa codificação que você está preparando, está no Livro dos Espíritos que você vai colocar. Mas não caberia no tamanho, na amplitude do amor do Espírito de verdade. Está na consciência. Os judeus têm consciência? Os muçulmanos têm consciência? Os católicos, os protestantes? Todos nós temos consciência? Temos. Acaba com as guerras religiosas. Nós todos estamos numa viagem. Todos nós. Somos viajores da vida. Uma viagem que teve início, fomos criados ignorantes e na simplicidade, ignorante do conhecimento sobre todas as coisas. E caminhamos nessa viagem. De vez em quando paramos numa estação. Depois retornamos para essa viagem. Às vezes acompanhamos com um grupo que estava junto conosco. Às vezes nem tanto. Mas todos para aprender. Estamos numa viagem da vida e somos espíritos imortais. Se somos espíritos imortais, iremos progredir sempre. Sempre. E todas as vezes que nós vamos nos procurando compreender e fazemos essa viagem intrínseca em nós, na procura do nosso ser individual, nós vamos crescendo e progredindo.
Como é que a gente vai lidar com os nossos sentimentos se a gente não se conhece? Nós estaremos fadados a nos equivocarmos. Porque todos nós nos deixaremos levar pelos instintos. O instinto de conservação, que nos ensina de forma errônea que precisamos ter para ser. Um animal, se está faminto e a mãe tem comida, ele mata a mãe, ele consome a mãe para poder pegar a comida. Desta forma, o instinto de conservação nos ensina que a paixão é tudo. A paixão ainda é necessária para o nosso nível evolutivo. Ela que nos propulsiona para frente. É necessário a paixão. Mas a paixão, esta, tem que ser de forma comparativa, como Jesus usou, de forma simbólica, a um cavalo. Quando nós estamos sobre um cavalo e as rédeas estão em nossas mãos, o cavalo nos serve para nos levar aonde a gente quer. A partir do momento que as rédeas saem das nossas mãos, ele vai para onde ele quer, não para o que a gente quer. As paixões são assim. Se elas nos dominam, nós perdemos o controle. E ela sempre nos domina quando a gente não se conhece. Todos os dias tombam dentro de túmulos, adentram a presídios seres que não se conhecem e não procuram se conhecer. E quando vem a prova, eles se deixam levar pelas paixões. Se nós fizéssemos uma pergunta aqui, hoje, agora, para cada um de nós, quem eu sou? Eu tenho certeza absoluta que cada um de nós iríamos nos equivocar em trazer a relação de quem realmente nós somos. Porque nós iríamos colocar a descrição das nossas intenções e não quem realmente a gente é. O orgulho coloca para nós as intenções. Eu tenho a intenção de ser uma pessoa mais participativa, mas não sou. Mas eu já me julgo sendo. Eu tenho a intenção de ser uma pessoa mais indulgente, mas eu não sou. Mas eu pretendo ser, eu já me considero sendo. Nós não somos intenções, nós não somos objetivos. Aliás, nós estamos muito aquém das nossas intenções e dos nossos objetivos. Existe uma distância muito grande em intencionar ser e ser. A consciência é esse sentimento do que passa conosco no nosso dia a dia corriqueiro. Não é só dentro da casa espírita, é no nosso dia a dia. A consciência é o testemunho, é o julgamento secreto da alma que absorve tudo aquilo que a gente faz de correto dentro das leis divinas e aprova. E ela expele, nega, não aprova nada de mal que a gente faz, ou seja, que se desvia dessas leis. Dessa forma, quando nós aprofundamos no conhecimento de nós mesmos, nós vamos tendo contato cada vez mais com as leis divinas. E se nós simplesmente conhecemos as leis e não a compreendemos, vai acontecer o que Jesus nos ensinou. Aquele que for mais dado, mais será cobrado. Nós, no nosso julgamento, o juiz, a sua lei, representado pela consciência, vai nos cobrar. Numa passagem evangélica linda e maravilhosa, aonde foi uma mulher trazida para que o Jesus julgasse, porque eles queriam pegar Jesus, né? Aquela passagem da mulher adúltera. Trouxe aquela mulher e falou assim, mestre, e eles escreveram na areia, essa mulher foi pega em adultério. Cadê o homem? Só levaram a mulher. Ela foi pega em adultério. Diz a lei mosaica que deve ser apedrejada. O que diz tu? Se ele dissesse que tinha que apedrejar, ele estaria contra os seus ensinamentos de perdão e amor. Se ele dissesse não apedreje, ele estaria contra as leis de Moisés. Ele teria que ser preso. Aí ele se levantou
e disse. Ele fez uma forma denotativa novamente, uma forma metafórica novamente, um exercício, colocando um espelho diante da consciência de cada um daqueles homens. E falou, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E diz o Evangelho que o dos mais velhos foi logo se retirando, o que tinha mais consciência. E os novos. Não ficou nenhum, só ele e a mulher. Aí a gente fala assim, ele venceu. Mas a gente não para e analisa. Aqueles homens já tinham um nível de consciência às vezes mais elevado que nós. Não ficou nenhum. Se eles não tivessem um nível de consciência elevada, eles não só apedrejariam a mulher, como apedrejariam Jesus. Então, esse ponto de vista que a gente precisa compreender. Todos nós estamos num processo de elevação, de crescimento espiritual. O que é o crescimento espiritual? É o crescimento intelectual e moral. Ou seja, nós não estamos nos educando no conhecimento, estamos nos educando nas vivências das leis de Deus trazidas por Jesus. E todas as vezes que o homem vai se educando nessa condição, ele vai ampliando a sua consciência cada vez mais que ele vai se procurando compreender e se encontrar. E aí então, o ser para de consultar os seus instintos e passa a consultar mais a sua consciência. É o ser espiritual sobrepondo a natureza corpórea. É o ser compreendendo a limpeza do seu interior. É o ser abrindo a porta do seu coração para a construção do reino de Deus ali. É a plataforma de Jesus fazendo valer em nossos corações. Tudo muito bonito, tudo muito lindo, tudo muito teórico. Mas e aí? Como eu vou fazer para conseguir fazer isso? Não tem nenhuma receita aí para poder a gente fazer? Outro dia eu pedi uma receita para a Melissa, uma receita de uma sopa. E é fácil, né? Fazer a sopa, fazer o bolo, seguindo a receita. Porque alguém já quebrou a cabeça, já colocou as quantidades. O que a gente tem que fazer é simplesmente cumprir, fazer. Aí a esposa, nossa, que sopa gostosa, né? Foi você que fez? Foi, claro. Quem que te ensinou? Ninguém? Foi eu que fiz. Né? Então, ou seja, a receita auxilia. Não tem uma receita para fazer isso, não. Kardec também pensou nisso. Ele perguntou aos benfeitores espirituais de outra forma. Ele perguntou aos benfeitores espirituais: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Jesus. Jesus. Porque ele passou por tudo isso que a gente está passando. Porque ele disse, eu venci, eu venci. Se espelhem em mim, se espelham nos meus ensinamentos. E você pode. Essa é a proposta dele. Mas ele é tão grande, que Allan Kardec fez esse comentário. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus não lhe oferece como mais perfeito modelo e a doutrina que o ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos tem oferecido na terra, o Espírito Divino o animava. Eu grifei ali, Deus nulo oferece, respeitando o nosso livre-arbítrio. Eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa e
comerei com ele. Jesus nos oferece o seu amor. Jesus nos ensina o perdão, nos ensina o amor, que estamos praticando aos poucos. E quando nós entendemos essa plataforma dele e começamos a vivenciar esses ensinamentos, aí então, nós vamos compreender de forma precisa todo o trabalho edificante que ele começou bem antes de nós encarnarmos pela primeira vez nesse planeta. Deus é infinitamente imenso para nós compreendermos ele. Ele enviou Jesus. Ainda Jesus é muito para nós, mas ele se fez de humilde tanto que encarnou aqui junto de nós para indicar o grande amor que ele tem para todos nós. Imagine isso. Se a gente abrir as portas dos nossos corações diariamente para que ele faça morada, nós vamos compreender e poderemos repetir em som alto as mesmas palavras que o apóstolo Paulo disse. Agora não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Dessa forma, gostaria de desejar a todos um Feliz Natal, refletindo sobre essa vinda de Jesus, porque muitos pregam a vinda de Jesus, muitos ainda esperam ele descer de uma carruagem de fogo, achando que eles já estão salvos e os outros não. Não vamos deixar acontecer isso. Vamos orar para todos e compreender que Jesus está voltando, sim, mas em nossos corações. Vamos dar uma limpeza nele, uma limpeza na casa quando recebemos visita. Vamos ficar sempre vibrando, limpando a casa da nossa alma, para que Jesus possa encontrar a morada. Muito obrigado e tenha uma boa noite a todos vocês.